A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe você, a sua família, Deus possa abençoar o seu dia. Estamos de volta para falar do amor de Deus para você. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, amém? Deus possa abençoar em Cristo Jesus. Irmãos, a mensagem hoje vai ser dessa forma. A oração, a arma mais poderosa contra o diabo. Tá bom? Aqui em Tiago 5, versos 13, que diz assim, ó: está alguém enfermo? Está entre vós aflito? Ore. Senhor, fala conosco. Derrama da tua graça, do teu poder. Revela a palavra rema. Que vidas sejam libertas e impactadas pelo teu poder. Em nome de Jesus. Repreenda todo o mal. Amém. Está alguém aflito? Ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para com os outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu li 1, 2, 3, 4, 5. Eu li 5 versículos. Quantas vezes fala de oração aqui? Está alguém entre vós aflito? Ore. Aqui no 14. Orem sobre ele ungindo 2 vezes. No 15. E a oração salvará 3. No 16. Confessai vossas culpas uns para com os outros e orai 4. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. 4. E a oração feita por um justo. 5. Quer dizer, 4 versículos, o nome da oração apareceu 5 vezes. Então a oração é a gasolina do crente. É o telefone com fio. É o telefone do crente. É o telefone com fio, sem fio, é a fiação com Deus, direta. Você não precisa mais no sacerdote para pedir para ele sacrificar algo por você. Um cordeiro, um holocausto. Colocar a mão na cabeça do bode, que nem na antiga aliança. Você tem um livre acesso. Em Mateus fala e em Lucas fala que nós temos livre acesso. Se eu não me engano, em Lucas 23, versos 39, ou é o 51, e Mateus 27, versos 51 ou 52. Tá? Fala. E rasgou o véu do templo. Em Lucas fala, e rasgou-se o véu do templo em 2 partes. Em Mateus fala, e o véu do templo se rasgou, e rasgou-se o véu do templo e houve terremotos. Tá? Então assim, você tem todo o recurso na mão que uma pessoa pode ter. Você tem a arma de 66 calibres, que é a Bíblia. 66 livros. Você tem na mão a maior arma que o homem pode ter, que é a Bíblia. E depois da Bíblia você tem 2 cartuchos na mão, que é a oração e o jejum. E muitas das vezes, amados irmãos, nós reclamamos das situações que nós vivemos
do derrotismo, do fracasso espiritual, mas é a oração. Nós estamos procrastinando esta área. Jesus ele vai falar em Apocalipse 2,4: Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então nós deixamos o primeiro amor de lado. Nós deixamos o que fazer, o nosso direito, que é fazer. Nós deixamos de fazer aquilo que cabe a mim fazer. E nós perdemos o contato com Deus. A frieza entra, o comodismo entra, o ilusionismo entra do mundo. O que é ilusionismo? É você se iludir com as coisas do mundo. Paulo fala, não conformeis com esse mundo. A Netflix entra, o celular entra, o Facebook entra, o Instagram entra. Então tudo entra, o diabo ele entra com sua mão de manteiga e ilude as pessoas. Que eu falei, o ilusionismo. Ilude a pessoa. O diabo ele usou o prato de lentilha para iludir Esaú. Tá? O diabo usou as condições financeiras para iludir Judas Iscariotes. O Geazi, que era o servo de Eliseu, não tinha uma vida de oração. O servo de Eliseu, o Geazi, ele vivia voltado para servir a Deus com interessinho próprio, mas não tinha uma vida de oração, porque quando o rei da Síria cercou a casa de Eliseu, o Geazi acordou de manhã e viu um monte de soldado, e disse, Senhor, o que vamos fazer? E Eliseu olhou e tinha em volta, e enquanto o Geazi estava vendo soldados sírios, o Eliseu estava vendo anjos. E Eliseu falou assim, meu Senhor. Aí Eliseu falou para ele, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou ainda, abre o olho dele para que veja. Então a oração, ela abre nossos olhos espirituais, irmão. A oração, ela faz você crer no impossível e chamar a existência aquilo que não existe. Pelo poder da oração, e faz você caminhar. Quando você lê a palavra que nem eu acabei de ler agora, fala, olha, está alguém entre vós aflito? Ore. Então quando você estiver aflito, ore. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem. Aqui Tiago vai falar, ore. Está alguém aflito? Ore. Está alguém doente? Ore. E a oração da fé, tem que ser com fé, meu irmão. E a oração da fé salvará o doente. Tem que ser com fé. Tem que ser com determinação. Não pode ser uma oração bolacha seca, franzina, uma oração, sem fé, uma oração que você mesmo não acredita. Se você ora e você mesmo não acredita no seu poder de oração, Deus também não vai resolver, não vai descer com providência, descer com a bênção. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E o Senhor levantará, quer dizer que a oração ela tem poder de levantar quem está caído, de levantar quem está enfermo, de alegrar quem está triste aqui, ó. Aqui fala, confessai vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sareis. Quer dizer, a oração ela também sara. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por uma pessoa. Uma. Então você está com a arma na mão, uma arma poderosa. A oração é a arma mais poderosa contra o diabo, contra as forças das trevas, contra o inferno. A oração é a arma mais poderosa contra os principados e potestades, contra as regiões celestiais da iniquidade, contra o inferno. O inferno não suporta quando o crente ora com fé, ora com sinceridade. O que impacta o inferno, o que arromba o inferno é oração com sinceridade, querido.
Oração feita por um justo, em Tiago 5,16. Então, que se queixe o homem vivente, Lamentações 3,39, se queixe cada um dos seus próprios pecados. Que se queixe, que você está se queixando de alguma coisa, lembre-se que de onde você caiu. Você parou de orar, parou de buscar, parou de ler Bíblia, parou de interceder pelos seus filhos estão nas drogas, estão caídos espiritualmente, que você parou de comprar a briga deles em jejum e oração, parou de ir na igreja, parou de buscar Deus, parou de buscar, parou de interceder. Nós temos que ficar que nem a viúva de Eliseu, a viúva, onde Jesus falou em Lucas 18, fala que havia um juiz que não temia a Deus, mas havia uma viúva ali que ia direto na porta do juiz e fala, faz justiça, faz justiça. Então comece a interceder, comece a incomodar Deus, começa a incomodar Deus mesmo, começa provocar Deus com a sua oração, intimidar Deus, chamar a atenção de Deus. Mas tem que ser oração sincera, não pode ser oração de crocodilo, chorinho, oração bolachinha seca. Não, tem que ser uma oração forte, tem que ser uma oração poderosa, tem que ser uma oração sincera. E ela de tanto de bater na porta, irmão, o juiz deu a causa. Irmão, Jesus vai falar assim, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos se o juiz que era iníquo, ele ouviu a oração. E Deus não vai ouvir sua oração, querido. Então a oração ela é poderosa. Olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, e orou. E orou outra vez. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quer dizer, e orando, pediu que não chovesse. Tá? E orando. Você vai vencer a luta orando. Você vai vencer as forças do Satanás orando. Você vai vencer as forças das trevas orando. Você vai vencer as forças dos principados, da carne. Você vai buscar a libertação do seu filho orando, buscando a Deus. E orou outra vez, e o céu, quer dizer, ele orou, o céu se fechou. Ele orou, o céu se abriu. Oh, vai abrir. Quando você orar. Tem um hino que fala assim, se eu orar, o céu vai tremer. Se eu orar. Aleluia. Se orar, irmãos. Se nós orarmos. Amém? Aleluia. Então assim, aqui fala, está alguém aflito? Ore. Se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e ora sobre ele. Orem. Aqui no 15. A oração da fé. A oração da fé. Tá? A oração da fé, ela salva. Jesus passou a noite inteira em oração. Lembra que quando você era mais jovem na fé, você orava bem mais? Cadê aquele homem de oração? Cadê aquela mulher de jejum? Aquela mulher que lia 1 hora de Bíblia por dia, hoje não lê mais nem, a Bíblia está toda empoeirada no armário. Tá? Dá mais atenção para Netflix, para o entretenimento do mundo, da Atena, os jornais nacionais, o programa de entretenimento, Fazenda, Big Brother, que não tem crescimento espiritual nenhum, só tem prostituição, só tem mulher pelada, só tem coisas erradas. Cuidado, Jesus está voltando. Se Jesus voltar, se o Senhor voltar e o Senhor estiver nessa vidinha promíscua, vidinha medíocre, porque muitos cristãos vivem uma vida medíocre diante de Deus, pode ficar, amém? Então, ore. A oração, o Isaías orou e o céu
Parou, o sol voltou e tornou a voltar de novo. O sol voltou 15 graus. Tá? 15 graus. 15 foi 10 graus, né? E já viu o sol voltar, irmão. Voltar o tempo. Tá? Só Deus para fazer isso. Josué orou. E o sol parou, a lua. O sistema do céu parou. O ecossistema parou. O mundo parou. E quando você orar, as coisas vão voltar a funcionar. As coisas vão voltar a acontecer. As portas vão se abrir. Os teus filhos vão ser salvos. A tua família vai ser uma bênção. Você vai voltar a falar em língua. Você vai voltar a ministério profético. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar ao que você era antes. Você vai voltar ao primeiro amor. Você vai voltar a chorar aos pés de Cristo. Cristo está com saudade de você. Creia. Amém? Fique sabendo que a oração é a arma mais poderosa contra o inferno. Amém, Senhor? Abençoe essas vidas. Manifesta do céu o teu poder. A palavra de Deus fala que o céu manifesta a tua glória. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Senhor. Abençoa essas vidas, abre os olhos espirituais dela em nome de Jesus. Se inscreva e dá aquele joinha, amém?